Olá, começando mais uma aula. Hoje falaremos de um tema muito interessante: o sistema solar, a Terra e os movimentos que ela produz. Falaremos também de que forma esses movimentos que a Terra produz impactam em nossas vidas e abordaremos também de como surgiu o sistema solar, as funções de cada elemento do sistema, com o objetivo de esclarecer sucintamente as dúvidas que surgem ao longo de nossas vidas. Meu nome é Selma Cristina de Oliveira Celes, aluna da Unifax, Universidade de Salvador, EAD Laureate. Estou cursando o 7º semestre em licenciatura em Pedagogia. E a aula de hoje tem como tema o sistema solar, a Terra e os movimentos que ela produz. O objetivo dessa aula é reconhecer o planeta em que vivemos no sistema solar, definir e diferenciar os movimentos produzidos pela Terra, relacionar os dias e as noites como movimento de rotação, relacionar as estações do ano como movimento de translação, entender como se formou esse sistema, compreender a importância do Sol para a existência da vida na Terra. O público-alvo desta aula é o 6º ano Fundamental 2, dos alunos da EJA, Educação para Jovens e Adultos. O sistema solar. Vamos aqui abordar um pouco sobre algumas características que compõem o sistema solar, sobre seus elementos e como foi feito, como é a formação do Sol e de todos os elementos que compõem esse sistema. O sistema solar, segundo estudos, ele foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a partir de enormes nuvens de poeira, de gases e de minúsculas partículas. Segundo estudos, esses elementos eles se encontravam desintegrados no sistema solar. E essa desintegração se deu por conta de uma grande explosão, muito conhecida explosão como Big Bang. E quando ocorreu essa explosão, o universo era sem forma e vazio, e essas minúsculas partículas elas continuavam em constante movimento. Esses movimentos ocorrem até hoje, e formando corpos e modificando todo o sistema. Eles andam em constante modificação. Mas essa integração que se deu por conta da força da gravidade deu-se origem a inúmeros corpos, a inúmeros planetas de grandes dimensões, asteroides, cometas, meteoros, e assim se deu origem ao sistema solar. O sistema solar ele é composto por uma estrela que fica no seu centro. Essa estrela ela é chamada de Sol. Ela é composta também por 8 planetas, por centenas de luas, que são satélites naturais, que giram ao redor do planeta, por milhões de astros menores. Todos esses corpos giram em órbitas ao redor do Sol. A formação do Sol ao centro do planeta, dos planetas, os planetas e satélites ao seu redor. Mas o que constitui o sistema solar? Existem elementos que compõem esse sistema. Se há um sistema, ele possui inúmeros corpos com funções, com características e com impactos. O Sol, por exemplo, é o maior elemento do sistema solar. Depois vem os cometas, os meteoros, as luas, que são os satélites naturais, os planetas principais e os planetas anões. Diante de todos esses elementos,
surge a pergunta: como se formou o sistema solar? Por muito tempo, pensava-se que a Terra era o centro do sistema solar e que o Sol e outros planetas giravam ao seu redor. Depois de muitos estudos, os astrônomos descobriram que a Terra orbitava o Sol e a ideia do sistema solar começou a tomar outras formas, outros rumos. Foram muitos estudos e questionamentos e chegaram à conclusão de que o sistema solar tem a sua principal personagem, o seu principal personagem, o Sol. O Sol é uma estrela que se localiza no centro do universo e ela também é conhecida como uma bola incandescente e tem na sua composição, ela é composta de gases, o gás hélio e hidrogênio. E no seu núcleo desencadeia grandes quantidades de energia em forma de calor. Segundo estudos, o calor, a temperatura do Sol, ela varia dentro do Sol. Ela é bem mais intensa no seu núcleo e nas partes mais externas ela é mais fria. Acredita-se que no núcleo do Sol chega-se a quase 6.000 graus Celsius de calor. Mas esse calor é de muita importância para a vida nos planetas. Acredita-se que de seres vivos só existe o planeta Terra, por se localizar na terceira órbita e receber as quantidades de calor ideais para a vida na Terra. Então, a vida na Terra ela depende diretamente da luz, do calor emitidos pelo Sol. Depois da formação do Sol, milhões de anos depois, outros aglomerados foram se unindo pela força da gravidade, dando origem aos planetas e os mais diversos corpos celestes. E as pequenas partículas elas foram se fundindo e dando origem aos cometas, os asteroides e os mais diversos corpos celestes que gravitacionavam o sistema solar. A mais provável explicação desses corpos gravitacional o sistema, a órbita solar, era a força da gravidade exercida no núcleo do Sol. O Sol, por ser maior e ter uma energia maior, ela atraía esses corpos menores a gravitacionar ao seu redor. Essa é a explicação mais provável de ter ocorrido esse fenômeno. Um dos componentes que compõem o sistema solar, ou seja, o menor corpo do sistema solar, são milhões de cometas que fazem parte do sistema. Esses cometas eles são dotados de muita luz e a sua constituição ele é formado por gelo e tem sua estrutura dividida em 3 partes: o núcleo, a cabeleira e a cauda. O sistema solar ele não é só composto pelo Sol, planetas e cometas. Também tem os meteoroides, que quando eles adentram em alta velocidade no sistema solar, eles se transformam em meteoros. E eles destroem os meteoros menores e vão prevalecendo os maiores. Eles apresentam uma cauda brilhante e esses meteoros eles são chamados de estrelas cadentes. O sistema solar também é formado por satélites naturais. Ele tem milhões de satélites. O satélite mais conhecido do sistema solar é a Lua. A Lua é um satélite natural exclusivamente da Terra. Isso significa que a Lua ela gira exclusivamente ao redor da Terra. Eu trouxe essa animação que vocês estão vendo aí, é a animação do movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Esse movimento chama-se movimento de rotação. Ela faz um giro ao redor da Terra, já que todos os satélites naturais da Terra, ele faz um giro ao redor do planeta.
e não ao redor do Sol. Ele gira ao redor de cada planeta. E a Lua é o satélite natural da Terra. A Lua tem sua característica, ela não possui luz natural, ela não possui luz própria. Toda luz emitida pela Lua, ela é absorvida da Terra. O sistema solar corresponde de um conjunto de corpos formado pelo Sol, asteroides, satélites, cometas, meteoros e planetas que são classificados de acordo com suas constituições, pela sua composição, por ter órbita livre e por possuir gravidade própria. Os planetas principais, por exemplo, são esféricos, gravitam em órbitas elípticas, ou seja, em formato de um círculo achatado. Normalmente eles giram em sua própria órbita, o que lhe confere o movimento de rotação, e em torno do Sol, o que lhe confere o movimento de translação. Esses principais movimentos, eles são falados, mais comentados, porque são eles que impactam diretamente em nossas vidas e são perceptíveis. Os outros 12 movimentos produzidos pela Terra, principalmente, eles não são perceptíveis porque eles ocorrem em espaços de tempos incompatíveis com a duração de vida do homem na Terra. Os planetas principais, eles dividem-se de acordo com a sua composição física. Eles são divididos em telúricos e gasosos. Os planetas telúricos possuem formação rochosa e têm maior densidade em relação aos planetas gasosos. Normalmente eles são menores que os planetas gasosos e eles se localizam mais próximos ao Sol, fato que explica que os materiais mais densos, ou seja, mais pesados, eles tendem a se localizarem mais próximo ao Sol por conta da força gravitacional, ou seja, a força da gravidade. Sua composição é basicamente de ferro, rochas e outros metais pesados, e eles são conhecidos como os planetas telúricos, por terem essa formação mais densa, sua estrutura mais densa. E são eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas estão dispostos, respectivamente, quanto à sua posição orbital em relação ao Sol. Já os planetas gasosos ou jovianos possuem dimensões gigantescas, ou seja, milhares de vezes maiores que os planetas telúricos. Também orbitam mais distante do Sol e é composto de gases, o gás hélio e o hidrogênio e metano. Possui um pequeno núcleo rochoso no seu interior. Os planetas gasosos, eles são compostos por gases em função das baixas temperaturas, elas encontram-se em estados sólidos. Eu diria que esses planetas se comparam em sua composição com um grande aglomerado de gelo seco. Esses planetas são chamados de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles possuem dimensões grandiosas e sua composição de gases e pequenas partículas. Os planetas anões são termos utilizados pelos cientistas para definir a nova classe de corpos celestes conhecido como planeta menor do Sistema Solar. Esses planetas são conhecidos como os planetas que não possuem massa suficiente para serem astros dominantes do sistema. A União Astronômica Internacional, a UAI, em agosto de 2006, definiu as características necessárias para que um astro fosse considerado como planeta. Primeiro, ele tem que ter órbita própria em relação ao Sol. Ele precisa ser grande o suficiente
para que sua gravidade deixe-o em formato esférico. E ele também precisa ter massa superior à soma das massas de seus vizinhos de órbita, ou seja, ser um objeto dominante do espaço que ocupa. São esses os planetas considerados anões: Plutão, Ceres, Caronte, Makemake e Haumea. Uma curiosidade: o planeta anão, Ceres, na mitologia grega, ele é considerado como a deusa da colheita. E ele foi descoberto por um italiano em 1801, por Giuseppe Piazzi. E ele se localiza entre Marte, as órbitas de Marte e Júpiter. Portanto, é o planeta anão mais próximo do planeta Terra. O sistema solar também é composto pela Terra, que é um planeta conhecido como planeta principal e telúrico. É o planeta habitado por nós seres vivos, conhecido também como planeta Água. Faz parte do sistema solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol, ou seja, ele se localiza na terceira órbita e é o mais denso dos telúricos e o quinto maior planeta do sistema. Ele possui 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados, sua temperatura média é de 14 graus, tendo uma variação térmica, isso de acordo com os lugares de maior e de menor intensidade solar. O de maior intensidade solar chega ao máximo de 57,8 graus centígrados e nos locais onde tem a menor irradiação solar, ela chega até menos 93,2 graus centígrados negativo. Possui um satélite natural, que é a Lua, Faz 14 movimentos, sendo que os mais importantes são o movimento de rotação e o de translação, pois os demais movimentos eles ocorrem em espaços de tempo que não são compatíveis à vida humana, e mesmo sendo considerado um planeta telúrico por sua massa densa, ele também é conhecido como planeta azul, pois mais de 70% de sua formação é de água, fato que explica a existência de vida na Terra, e por abrigar também milhões de espécies de seres vivos, incluindo nós seres humanos. É conhecido até então como o único planeta a existir formas de vida. O formato do planeta Terra. A Terra tem um formato geóide, pois possui diversas deformações e vários pontos de massa de maneira irregular ao longo de seu volume total. Tudo que se diz respeito ao universo, inclusive todas as informações, surgiram a partir de supostas perguntas, supostas respostas ou de hipóteses. Durante muitos anos, o formato da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. Depois de muitos anos, de muitos estudos, alguns sábios afirmavam, com base em estudos, que a Terra apresentava um formato arredondado. Com o passar do tempo e a utilização de instrumentos altamente avançados, e como exemplo de satélites artificiais, de sondas espaciais, foi possível estabelecer que a Terra possuía 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados e que seu formato apresentava diferenças nas suas dimensões. Por exemplo, a dimensão norte-sul apresentava 12.756 quilômetros quadrados. A dimensão de oeste-leste, 12.714 quilômetros quadrados.
apresentava aí uma diferença de 42 quilômetros quadrados, o que lhe conferia um formato geóide, ou seja, um formato irregular, com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários pontos e um acúmulo de massa de maneira irregular ao longo de seu volume total. Outra curiosidade é que esse formato está em constante modificação, isto porque as consequências de ações erosivas, de vulcões, dos movimentos das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas e até mesmo das ações humanas têm contribuído para as transformações no seu formato. Isso significa que o formato da Terra ele não é um formato estático. Ele está em constante movimento e pode mudar com a variação, a depender das variações do que ocorra no transcorrer da vida. Outra informação importante e que vale a pena argumentar é que a Terra é o único planeta que abriga seres vivos, isto porque, até o momento, não existe nenhuma indicação de vida em outros planetas, por maiores que sejam. Somente no planeta Terra é possível encontrar água em estado líquido, sendo que mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água. As linhas imaginárias da Terra. As linhas imaginárias da Terra surgiram para facilitar a localização exata de vários lugares da Terra. Mas como que elas surgiram? Os seres humanos criaram uma série de linhas imaginárias. Mas que linhas são essas? São os paralelos e os meridianos. Mas o que são paralelos? Paralelos são linhas que circundam a Terra imaginariamente no sentido horizontal, ou seja, de oeste para leste. E a partir dessas linhas são medidas as latitudes. Mas para que servem as latitudes? Para a elaboração das coordenadas geográficas que servem para as navegações e para a aviação. Mas essas latitudes, elas variam, gente. No momento em que são criados os paralelos, essas latitudes variam de 90 para 0 graus ao sul e de 0 graus a 90 graus ao norte. Desses paralelos, existe um paralelo especial. Por que especial? Porque esse paralelo, gente, possui igual distâncias em relação aos dois polos, ou o polo norte, o hemisfério norte, ou o polo sul, também chamado de hemisfério sul. Então, esse paralelo especial, ele circunda a Terra bem ao centro, que divide a Terra em dois hemisférios. Que hemisférios são esses? Hemisfério norte, que fica na parte superior do planeta, e o hemisfério sul, que fica na parte inferior do planeta. No hemisfério norte, nós encontramos também um paralelo muito importante, que nós chamamos de Trópico de Câncer. E também, na extremidade do hemisfério norte, bem em cima, temos também uma linha imaginária que nós chamamos de Círculo Polar Ártico. Já no hemisfério sul, também temos linhas importantes. A linha imaginária chamada de Trópico de Capricórnio, que fica ao sul, no hemisfério sul, e na extremidade do hemisfério sul, também nós encontramos uma linha que nós chamamos de Círculo Polar Antártico. Lembrando, gente, que todas as partes extremas da Terra, elas sofrem menor incidência de sol. Portanto, são regiões mais geladas, de climas de temperaturas baixas. Portanto, as linhas imaginárias da Terra são traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessas linhas é estabelecer as latitudes,
que são os paralelos, e as longitudes, que são os meridianos. E assim precisar coordenadas geográficas dos mais diferentes lugares do nosso planeta. E o que são meridianos? Meridianos também são linhas imaginárias que também são traçadas no sentido contrário dos paralelos. Ela é traçada no sentido norte e sul, que definimos os hemisférios oeste e leste. Mas os meridianos também possuem um meridiano especial? Sim. Nós temos o meridiano de Greenwich, que é um meridiano especial, pois circunda a Terra ao centro e divide a Terra em 2 hemisférios em tamanhos iguais. E ele vai determinar as longitudes, que também vai variar de 0 a 180 graus a leste e de 180 a 0 graus a oeste. Portanto, essas coordenadas geográficas, elas têm uma grande importância para as navegações, para a aviação. Os meridianos têm grande importância para a formação dos fusos horários e os paralelos influenciam grandemente para o clima. O eixo terrestre e a inclinação da Terra. O eixo terrestre é uma linha imaginária que forma um ângulo de 23,26 graus em relação ao eixo ideal. Partindo da posição perpendicular, é que os físicos observaram que a Terra se posiciona com uma inclinação de aproximadamente 23,26 graus de inclinação. Essa comparação é feita entre o eixo de rotação e a linha perpendicular ao plano de órbita. A partir dessa comparação, observa-se que a Terra se posiciona obliquamente, ou seja, ela possui uma inclinação, como vemos na ilustração, na animação aí. E no momento em que a Terra realiza os movimentos de translação, a incidência de luz solar em um dos hemisférios é maior que outra. Isso devido a essa inclinação, essa pequena inclinação que a Terra possui, diferente do plano da órbita solar. Mas o que é eixo terrestre? O eixo terrestre, segundo essa animação, é esta linha que circunda a Terra. Não é nem circundar a Terra. O eixo terrestre é uma linha reta, e cruza o centro da Terra, unindo ambos os polos, ou seja, ambos os hemisférios, o norte ao sul. E é onde a Terra realiza o movimento de rotação, que é esse movimento que a Terra faz diante desse eixo terrestre, que é o eixo imaginário. Movimento de rotação. A Terra, como qualquer um outro planeta, eles não são estáticos. Pelo contrário, eles estão em constante movimento no espaço. O movimento de rotação é um dos mais conhecidos e é o responsável pela alternância de dias e de noites. O movimento de rotação é caracterizado pelo deslocamento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. Que eixo é esse? Esse eixo imaginário que perfura a Terra de norte a sul de forma inclinada. O movimento de rotação é caracterizado justamente por esse deslocamento. E que deslocamento é esse? É o deslocamento que a Terra produz anti-horário, ou seja, de acordo com a animação, de oeste para leste. E esse movimento, ele dura, em média, quase 24 horas.
sendo responsável pela radiação solar, onde a Terra, o lado que a face da Terra estiver voltada, a face da Terra baseada pelo eixo, o eixo imaginário que perfura a Terra. Então, a face que está voltada para o Sol, nós denominamos de dia, que é durante o dia, onde nós vamos para os nossos trabalhos, onde desenvolvemos as nossas atividades. Na maioria das vezes, a gente vai a bancos e trabalha e estuda. E a face que está voltada, que está oposta ao Sol, nós denominamos ela de noite. É justamente à noite onde a maioria da população vai se descansar, vai dormir, né? Outras pessoas também vão trabalhar, mas na maioria das vezes, 80% da população já vão dormir, que é um momento de silêncio e que o Sol não tem a luz solar, é o momento que a gente aproveita para fazer os descansos. Portanto, o movimento de rotação, ele é responsável pela alternância dos dias e das noites, certo? Vou deixar aqui uma curiosidade, aqui está a animação. Vocês podem observar que a face que está voltada para o Sol, nós determinamos de dia, que está aqui na animação, a parte leste está voltada para o Sol, então é dia no hemisfério leste. E a parte oeste, que está oposta ao Sol, é noite, no hemisfério oeste. Uma curiosidade, o movimento de rotação, ele dura quase 24 horas, mas qual a velocidade que a Terra produz para fazer esse movimento em quase 24 horas? Gente, quando a gente fala de universo, realmente é tudo muito grandioso. Se imaginarmos um carro, acho que o carro, um dos mais potentes aí, deve ter 300 km por hora, 280, 300 km por hora. Se a gente imaginar um carro numa pista reta, correndo a 300 km por hora, a sensação é que a gente vai se esbagaçar lá mais adiante, pela quantidade, pela velocidade. Vocês imaginam 1.666 km por hora. Essa é a velocidade que a Terra faz para perfazer o movimento de rotação. Então, para realizar o movimento de rotação, a Terra gasta 24 horas sob uma velocidade de 1.666 km por hora. O movimento de translação, além de resultar nos fenômenos, os equinócios e os solstícios, ele também determina as estações do ano e também ele é responsável pelos anos bissextos. Mas o que é um ano bissexto? Ano bissexto é aquele que possui um dia a mais, ou seja, 366 dias. É um ano diferente a cada 4 anos. Mas por que ocorre esse ano bissexto? O movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Então, a cada ano, nós temos 6 horas a mais. No acúmulo de 4 anos, e a sobra dessas 6 horas, resulta em 24 horas, que é equivalente a um dia. É equivalente à rotação, ao movimento de rotação. Portanto, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, que é um dia que é configurado por um dia a mais. Portanto, esse dia a mais, ele é acrescentado no mês de fevereiro. Uma curiosidade é que o ano de 2020 é um ano bissexto. Este ano, 29 de fevereiro, aconteceu. E este dia, 29 de fevereiro, só ocorre a cada 4 anos. Mas diante desse fenômeno, que é um dia a mais,
ele foi acrescentado no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, num período de 4 anos, nós chamamos de ano bissexto. Mas por que ele foi acrescentado no mês de fevereiro? Porque havia uma necessidade da gente ajustar o movimento solar com o nosso calendário. Portanto, ele foi acrescentado ao dia 29 de fevereiro. Uma curiosidade é que a gente pensa que o ano bissexto ele foi instituído há pouco tempo. Não, gente. Há muitos anos atrás, o ano bissexto ele já foi observado e ele existia. Ele iniciou no Egito há 238 anos antes de Cristo. Mas quem foi que instituiu o ano bissexto foi Júlio César, na ditadura de Júlio César na Europa, precisamente na Roma Antiga, na Itália, ele que instituiu esse ano bissexto. Portanto, esta curiosidade que 2020 nós estamos perante o ano bissexto. Movimento de translação. O que é um movimento de translação? O movimento de translação é aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Mas a Terra gira? Sim. Como todo corpo celeste, eles estão em constante movimento. Quando nós falamos em corpo celeste, a gente fala em movimento constante. Eles nunca estão estáticos. Eles estão movimentando e se modificando a cada minuto. Às vezes a gente não percebe a modificação por conta que os anos siderais, tudo que se relaciona a universos, as medidas são diferentes. Portanto, a gente não consegue ver tão claramente a respeito desses movimentos. Mas o que percebemos é que a Terra, ela faz, além de fazer o movimento de rotação, ela também faz esse movimento de translação. Essa animação deixa bem claro aí, nós temos o Sol ao centro do universo, do sistema, e temos também uma Terra, o planeta Terra, no seu plano de inclinação, ligada ao seu eixo imaginário, onde ele faz o movimento de rotação, né? E temos um caminho. Esse ciclo achatado, que nós chamamos de elíptico, esse é o caminho que a Terra vai percorrer para gerar o movimento de translação. Portanto, translação é o movimento que a Terra produz ao redor do Sol, completando o seu ciclo que nós chamamos de ano sideral. Esse movimento é relevante para que os ciclos de vida funcionem perfeitamente. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. E assim como o movimento de rotação, que determina dias e noites, o movimento de translação também gera alguns fenômenos. Um dos fenômenos é a definição das estações do ano. E outro fenômeno também, que não é muito conhecido, mas nós vamos esclarecer no próximo capítulo, nos próximos minutos, os fenômenos dos solstícios e dos equinócios. As estações do ano. Nós temos as estações do ano como uma consequência do movimento de translação e também pelo plano inclinado que a Terra se apresenta. Aquela inclinação é a que realmente determina as estações do ano. Elas não ocorrem simultaneamente. Isso significa que quando uma face da Terra tem uma maior incidência de luz solar, aquela face nós chamamos de verão. A face oposta, que não está com a incidência solar, nós chamamos de inverno. O outro lado, quando a incidência solar ela se dá na linha do Equador, bem distribuída, nós temos de um lado
a primavera e do lado oposto, o outono. Por isso é que elas não ocorrem simultaneamente. Mas o movimento de rotação nos ajuda a observar, a perceber o ciclo da natureza através das estações do ano. O que a gente pode observar? A gente observa o aquecimento da terra, o resfriamento da terra, a perda de folha e o florescer das flores, que eu trouxe representado nesta árvore, nesta ilustração. Quando a terra está sofrendo uma parte de aquecimento, aquele lado da terra está no aquecimento, significa que aquele lado ela está recebendo uma incidência maior de sol. O lado contrário, menos sol, nós chamamos de inverno. E quando a incidência de sol ela se dá diretamente no Equador, que é no centro da Terra, nós temos climas mais amenos. De um lado está ocorrendo o outono e do outro lado está ocorrendo a primavera. Mas eu trouxe para vocês aqui algumas características de cada estação do ano. O verão, por exemplo, é determinado, é caracterizado por quente, muito quente, por receber uma incidência maior de sol. E também é caracterizado por dias maiores e noites menores. E devido às precipitações, a quentura muito grande, aí ocorrem as precipitações. Nesse clima de verão também é onde acontecem os maiores índices pluviométricos, ou seja, é nessa estação que ocorre mais precipitação e, consequentemente, mais chuvas. Na face oposta, onde a incidência solar é menor, nós temos inverno. Mas que características nós temos no inverno? No inverno nós temos temperaturas baixas. Acredita-se que as partes extremas da Terra nós vamos ter muitas geleiras, muito frio. E ela também é caracterizada pelas noites mais longas e dias mais curtos. Já a primavera e o outono, eles ocorrem no momento em que a incidência do Sol, a Terra está inclinada numa posição em que a incidência solar ela vai atingir o centro da Terra. Então, ela vai ficar mais bem distribuída, a energia solar. E quando essa luz solar distribui por toda a Terra, a partir do centro da Terra, nós temos climas mais amenos. Ou seja, nós temos em uma face a primavera e em a outra face o outono. Então, nas primaveras, nós temos temperaturas mais amenas e agradáveis. Aumenta também as chuvas, mas não são chuvas de grandes proporções, não são grandes índices pluviométricos, mas chove e faz com que o clima fique mais agradável. E também é caracterizado por um período de reflorestamento nas florestas, flores. Por quê? Devido ao clima agradável. Quando, por um lado, uma face da Terra é primavera, na outra face está ocorrendo o outono. E o outono também é caracterizado por climas amenos, pois é nesse período também que a incidência solar ela se dá bem distribuída, a Terra está com inclinação menor, então ela recebe uma incidência de solar menor. Portanto, ou menor não seja o caso, mas é muito mais bem distribuída por toda a Terra. Então, nós também temos climas amenos. As flores transformam em frutos, né? Também as folhas, elas mudam de cor, né? Elas deixam de ficar verde e elas passam a amarelar, justamente porque as flores também vão se transformar em frutos. Essas são as características das estações do ano. Equinócios e solstícios. Equinócios e solstícios são fenômenos astronômicos que resultaram do movimento de translação. No momento em que ocorre o movimento de translação, de acordo com o posicionamento e a inclinação da Terra, ocorrem esses fenômenos. Solstícios e equinócios
são fenômenos astronômicos que marcam a posição do Sol em relação à Terra e, consequentemente, marcam o começo das estações do ano. Os solstícios ocorrem em 2 momentos do ano, assim como os equinócios também ocorrem 2 vezes no ano. Os solstícios ocorrem no momento em que a Terra apresenta maior inclinação. Isso quer dizer que a distribuição solar é maior e menor proporção em cada face da Terra. Vamos dizer essa primeira figura na ilustração. Essa primeira figura nós demonstramos a Terra, que ela está aí a leste. A Terra apresenta um posicionamento mais perpendicular. Isso faz com que a distribuição solar ela aconteça de uma forma mais harmônica, mais bem distribuída. Esse lado que está ocorrendo essa iluminação ocorre no hemisfério norte, o começo do outono, e no hemisfério sul, o começo da primavera. Isto ocorre precisamente no mês de setembro. Como as estações do ano duram 3 meses, e aí está começando uma estação do ano, vamos dizer, está começando aí o outono e a primavera, daqui 3 meses a Terra vai estar em outra posição e nós vamos passar para uma outra estação do ano. Eu gostaria de falar aqui com vocês que se vocês pegarem um mapa e observar o globo terrestre, vocês vão observar que o Brasil, o país onde vivemos, ele está localizado no hemisfério sul. Portanto, nós estamos na parte inferior da Terra em relação ao Equador. Então, nós estamos abaixo da linha do Equador, estamos precisamente sobre o Trópico de Capricórnio. Então, quando está ocorrendo esse momento, na figura a Terra está no leste, no Brasil está começando a primavera. E a primavera do Brasil, ela começa por volta de 21 até 23 de setembro e ela termina de 21 a 23 de dezembro. Quando isso ocorre, isso demora 90 dias. A Terra passa por um outro momento, que é a figura 2. Na figura 2, nós temos a Terra já num plano mais inclinado. A gente observa que ela tem uma inclinação e os raios solares eles estão incidindo mais ao sul, ou seja, eles estão mais abaixo da linha do Equador. Quando isso acontece, gente, está acontecendo o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Isso significa que está ocorrendo o solstício aí. O solstício é o quê? Não são dias maiores e noites menores? Então, no hemisfério sul, que está acontecendo o verão, nós temos o solstício de verão. E no hemisfério norte, que está ocorrendo o inverno, está acontecendo o solstício de inverno. No hemisfério norte, quando o solstício de inverno, significa que lá as noites são mais longas e os dias menores. No hemisfério sul, acontece o contrário. Nós temos, pelo fato de ter uma incidência solar maior, nós temos os solstícios de verão e no hemisfério norte do hemisfério norte o solstício de inverno. As noites no hemisfério sul, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Como nós localizamos abaixo da linha do Equador, estamos no hemisfério sul, está começando o nosso verão. E quando isso ocorre? Isso ocorre no mês de dezembro, de 21 a 22 de dezembro, começa o verão no hemisfério sul.
3 meses ou 90 dias após, a Terra já está em outro posicionamento. Também é nesse momento que ela está num formato, numa posição mais perpendicular. Ela está recebendo luz numa face de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Ela está recebendo uma quantidade de luz do mesmo tanto, na mesma quantidade, na mesma incidência, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Nesse momento, ocorre a primavera no hemisfério norte e ocorre o outono no hemisfério sul. E quando está ocorrendo isso, gente? No mês de março. O mês de março, precisamente de 21 a 23 de março, está ocorrendo a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Após mais 90 dias, vamos para o último ciclo do movimento de translação. Para completar o movimento de translação, a Terra chega a um novo posicionamento. E esse posicionamento nos mostra que a Terra possui uma inclinação onde o hemisfério norte está mais voltado para o Sol. Quando esse hemisfério norte está voltado para o Sol, está ocorrendo o quê? O verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Está ocorrendo também o solstício, gente. O solstício é o quê? No hemisfério norte, onde está ocorrendo o verão, nós temos solstícios de verão, ou seja, dias mais longos, noites mais curtas. E na parte de baixo, que é o hemisfério sul, onde está ocorrendo o inverno, nós temos os solstícios de inverno. São noites mais longas e dias mais curtos. Isso ocorre quando, gente? Ocorre no mês de junho, precisamente entre 21 a 22 de junho. Como estamos no hemisfério sul, estamos no inverno, é justamente onde se inicia o inverno no hemisfério sul, ou seja, aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil o inverno que começa em junho, o verão que começa em dezembro, o outono que começa em março e a primavera que começa em setembro. E assim se forma o ciclo do movimento de translação. Se forma também o ciclo dos solstícios. Os solstícios são noites mais longas e dias mais curtos no inverno. E solstícios são noites mais curtas e dias mais longos no verão. Os equinócios ocorrem os equinócios ocorrem na primavera e no outono, e os equinócios nós temos dias e noites iguais. Curiosidades do sistema solar e do universo. Somente o planeta Terra pode estar presente nos 3 estados físicos da matéria: estado líquido, estado gasoso e estado sólido. A Terra também é o único planeta onde pode-se admirar um eclipse solar total. Você sabia que o planeta mais quente do sistema solar não é Mercúrio? A nossa imaginação nos leva a acreditar que o mais quente é o que está mais próximo, na órbita mais próxima do Sol. Mas isso não acontece. O planeta mais quente é Vênus, mesmo que é mais distante, que seja mais distante que Mercúrio. Vênus apresenta uma atmosfera densa e turbulenta, rica em gases como dióxido de carbono, e provoca constantes turbulências, provocando o efeito estufa. E o planeta Vênus atinge 470 graus Celsius de temperatura. Você sabia que o planeta que mais se assemelha com a Terra é Vênus? Isso por causa do seu tamanho e de sua órbita e sua composição.
A atmosfera planetária mais gelada de todos no sistema solar é do planeta Urano, pois possui uma temperatura mínima de menos 224 graus Celsius. Você sabia que a montanha mais alta do planeta fica em Marte? Ela tem 22 quilômetros de altura. Você sabia que uma pessoa que pesa no planeta Terra 68 quilos, ela pesaria o equivalente no Sol a 1.905 quilos e 11 quilos na Lua? Isso se dá por conta da força gravitacional, ou da força de gravidade que cada corpo exerce. Você sabia que a primeira viagem tripulada à Lua ocorreu no dia 12 de abril de 1961 pelo astronauta russo Yuri Gagarin? Ele foi considerado o primeiro homem a ir no espaço. Você sabia que no dia 24 de setembro de 2006, Plutão deixou de ser o planeta principal? Pois é, quando eu estudei, o sistema solar era formado por 9 planetas. Inclusive, Plutão estava na lista de planetas. Mas o que ocorreu? Ocorreu que na 26ª Assembleia Geral, em Praga, isso na Tchecoslováquia, a União Astronômica Internacional admitiu que houve um erro de classificação e rebaixou Plutão, a categoria de Plutão, de planeta principal para planeta anão. Você sabia que o maior planeta do sistema solar recebeu o nome de um deus romano? Sim, ele recebeu justamente pelo seu tamanho. E que planeta é esse? Planeta Júpiter. Você sabia que Urano gira deitado em volta do Sol? O movimento de translação feito por Urano, a posição que ele se encontra na órbita é deitado. Você sabia que Mercúrio é um planeta morto, cheio de crateras e quase sem ar? Mais curiosidade, gente. O planeta Vênus possui mais vulcões? Sim. Segundo o cientista, o planeta Vênus, devido à sua formação ferrosa e metálica, ocorre no seu interior uma turbulência tamanha. E por conta dessa turbulência, consequentemente, muitos vulcões. Isso ocorre no interior do planeta Vênus. Você sabia que a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros? Você sabia que o sistema solar é formado por 8 planetas principais? Esses 8 planetas, 4 são telúricos, pois têm formação plana e sólida. 4 são gasosos, pois têm na sua formação gases. 5 planetas anões, 181 satélites naturais, 552.894 asteroides, 3.083 cometas, espalhados ao longo de 18,7 trilhões de quilômetros. Você sabia que Plutão possui um diâmetro menor que o Brasil? O Brasil foi feito a medida nos seus pontos extremos e mediu 4.174 quilômetros. E Plutão
tem 2.371 quilômetros. Portanto, foi admitido em um encontro, em uma assembleia em Praga, na Tchecoslováquia, o cientista admitiu esse erro e assim desclassificaram Plutão como de planeta principal para planeta anão. Você sabia que existem vulcões que expelem água ao invés de lavas de fogo? Você sabia que o sistema solar não termina em Plutão? Não. Cientistas continuam nos seus estudos intensos e com certeza futuramente teremos novas descobertas sobre esse mistério que é o sistema solar. Você sabia que os planetas gigantes não possuem chão sólido? Isso devido à sua formação gasosa. Todos eles possuem anéis, mas o anel visível é de Júpiter, os demais não são visíveis. Você sabia que Júpiter é um planeta gigante que caberia 11 planetas Terras no seu interior? Bem, chegamos ao final de nossa aula. Eu espero ter contribuído grandemente para a promoção de aprendizagem de vocês. Agradeço a paciência por ter me ouvido por esses 60 minutos, ouvido os meus momentos de fraqueza, mas confesso a vocês que dei o melhor de mim. Procurei pesquisar e encontrar caminhos para deixar esta aula mais atrativa. Sei que, infelizmente, esta falta de interação não enriqueceu a minha aula. Quando a gente está numa sala de aula e que nós temos vocês, alunos, interagindo, com certeza a nossa aula é mais rica, é uma aula mais atrativa e mais gostosa. A falta de vocês fez com que minha aula fosse um pouco menos atrativa, mas nem assim deixei de cumprir com todo o conteúdo. Espero ter contribuído grandemente para essa aprendizagem. Eu deixaria aqui agradecer a Deus pela vida e por me ajudar a ultrapassar todos esses obstáculos e dificuldades. Agradecer imensamente a minha família que me incentivaram nesses momentos difíceis e compreenderam a minha ausência enquanto me dedicava à realização deste trabalho. Agradecer também imensamente aos meus professores pelas correções e ensinamentos que me permitiram o melhor desempenho em mais uma etapa na minha vida profissional. Enfim, agradecer a todas as pessoas envolvidas, diretamente e indiretamente, que fizeram parte dessa etapa muito importante e difícil na minha vida. Só quero dizer para vocês que esta profissão que escolhi, sei do valor e da responsabilidade que tenho com a sociedade. Só tenho aqui a agradecer. A palavra do momento é gratidão.